Saudações rubro-negra, bora aqui para as últimas informações do Flamengo, mas antes pessoal, já se inscreva no canal Giro do Flamengo, ativa o sino de notificações e bora conferir aqui o que o Pedro Ivo trouxe aí, né, para esta segunda-feira agitada, após a grande vitória do Flamengo por 2-1 sobre o Botafogo. Bora ver tudo isso no vídeo de hoje, mas antes pessoal, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sino de notificações, passar os créditos aí para a ESPN e bora ver essa matéria. Vamos falar de Campeonato Carioca, porque tivemos clássico no Newton Santos e deu Flamengo contra o Botafogo, gol do Paquetá. Bom, então agora o Flamengo já está nas semifinais do Campeonato Carioca. O Botafogo deu adeus à competição. Vamos lá com os detalhes com o nosso Pedro Henrique Toro. Valeu, pessoal. Domingão de carnaval aqui no estádio Newton Santos, o Engenhão. O Flamengo colocou o bloco na rua nas quartas de final do Campeonato Carioca e venceu e eliminou o Botafogo 2-1 no placar. Pouco mais de 10 mil torcedores estiveram neste domingo aqui no estádio Newton Santos para conferir as quartas de final de jogo único do Campeonato Carioca. O Flamengo agora avança até a semifinal, vai ser disputada em 2 jogos e enfrenta o Madureira. O Flamengo colocou a campo um time misto, 3 titulares apenas, mas deu certo. Pressionou bastante mesmo o Botafogo no primeiro tempo, teve ali algumas oportunidades e abriu o placar com Lucas Paquetá, uma batida rasteira, bonita, de fora da área. O Botafogo reclamou de falta no início, na origem do gol. Então, o Flamengo abriu esse placar, 1-0, foi para o intervalo com a vantagem, mas no segundo tempo o Botafogo voltou melhor, adiantou mais o time. Martim Anselmo colocou vários titulares na equipe e aí conseguiu um empate, um gol de cabeça, cobrança de escanteio. E, claro, o Alexander Barbosa encobriu o Andrew, goleiro do Flamengo. 1-1, tudo igual. Parecia que poderia se encaminhar para as penalidades, mas mais uma vez, um lance de escanteio, a Arrascaeta cobrou, houve desvio e aí o Pulgar tentou 2 vezes e acertou o gol de cabeça. 2-1 para o Flamengo. O goleiro Neto foi bastante vaiado pela torcida do Botafogo, acreditou que ele foi mal no lance e aí o Flamengo elimina o Glorioso aqui no estádio Newton Santos. Depois da partida ouvimos, claro, os personagens destas quartas de final do Campeonato Carioca. Você acompanha agora. O Flamengo, toda competição que entra para ganhar. Obviamente que, como você falou, foi um começo ruim, na qual levou o clube, né, a nós tomarmos decisões importantíssimas para equilibrar esse começo ruim da temporada, mas conseguimos classificar. Uma vez que estamos aqui nessa competição, ela é muito importante para poder dar essa rodagem para os jogadores, para que eles possam ganhar minutos e enfrentar esse tipo de adversários, como foi na semana passada o Sampaio Corrêa, para a gente ver as estruturas, para entender bem a dinâmica, é onde o time precisa corrigir. Então eu gosto dessa competição para isso e agora chegado desse momento, claro, estamos aqui para poder vencer. O primeiro que quero falar é também uma mensagem para a torcida de Botafogo, ¿no? Como líder do grupo, quiero pedirle disculpas, pedirle perdón por estos 3 jogos. Acho que é muito importante que para eles, sí, eu sei o que é um clássico. Eu sou torcedor de um time onde o clássico é o jogo mais importante da vida e he sofrido muito também. O Flamengo, como eu disse, deixa o Campeonato Carioca um pouquinho para depois, vai enfrentar o Madureira nas semifinais, são 2 jogos nessa fase e agora foca totalmente na Recopa Sul-Americana. Quinta-feira, Buenos Aires, Argentina, tem confronto com o Lanús, o jogo de ida. Na semana seguinte, jogo no Maracanã. O Botafogo sem o Campeonato Carioca, aí agora se concentra totalmente na Libertadores, fase preliminar. Já nesta semana, quarta-feira, tem confronto contra o Nacional de Potosí. Jogo muito importante, o Botafogo está com 5 derrotas consecutivas nessa temporada. Botafogo e Flamengo, quarta e quinta, então, nos canais ESPN. O Mengão na semifinal do Campeonato Carioca, 57% de posse de bola contra 43% do Botafogo. Finalizou 15 contra 8 do Fogão, 5-4 em finalizações no alvo. Gols esperados, 0,39 do Botafogo, 1,3 do Flamengo. E aí tivemos um empate no número de escanteios, 5 para cada lado. Bom, e na zona mista do Newton Santos, os jogadores do Flamengo falaram sobre a classificação e também sobre o desempenho do time do Felipe Luiz. Não, a gente treina bastante, tanto ofensiva quanto defensiva, né?
mas o adversário também tem os méritos deles, né? O Barbosa ele acertou uma grande cabeçada e, igual eu disse, muitas coisas para ajustar, né? Mas agora já mudar a chavinha, que a gente tem uma final na quinta e é isso. Feliz pela vitória e feliz pelo desempenho da equipe. Boa noite. Como você falou, a gente dia após dia, jogo após jogo, a gente vai melhorando, vai evoluindo, vai crescendo, né? Vai aumentando a confiança. Esse jogo para a gente foi muito importante, né? Essa vitória de hoje para a gente poder chegar na final com muita confiança. Então acredito que é isso, a gente está no caminho certo, continuar trabalhando igual a gente está, que o nosso melhor momento físico, o nosso melhor momento técnico vai chegar e a gente está muito próximo dele. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder jogar. Quanto ao gol, ainda não tive o tempo para poder analisar, mas como é sempre chato sofrer um gol, né? Isso eu pode ter certeza. Vou rever o lance e poder ver aquilo que eu posso melhorar, que é minha obrigação é melhorar e trabalhar todos os dias. Muito bem, na tela então, Campeonato Carioca, parou no Fluminense? O Fluminense vai encarar o Bangu e aí vai encarar o Vasco. Tivemos um probleminha na tela, mas é isso, né? O Flamengo encara o Madureira, cadê? Aqui, boa. O Flamengo contra o Madureira, amanhã a gente tem esse jogo Fluminense e Bangu. E quem avançar desse confronto encara o Vasco da Gama, que passou nos pênaltis contra o Volta Redonda neste sábado. Bom, o nosso Rafael Marques estava no Maracanã e mostra o que ele viu no estádio. Olá, fãs de esporte. Não dá para dizer que a classificação do Flamengo para a semifinal do Campeonato Carioca é injusta. Se nós dividimos o jogo desta noite aqui no estádio Newton Santos em 4 quartos, o Flamengo foi superior em pelo menos 2 deles. Na etapa inicial, Felipe Luiz, como equipe mais alternativa, controlou o jogo muito forte tecnicamente. O Botafogo dava espaços para o Flamengo desenvolver as suas construções. Paquetá fez 1-0, foram criadas outras oportunidades e o Botafogo sobreviveu à base de contra-ataque. Marcação em linha baixa e o time com pouca produtividade. No segundo tempo, houve uma guinada. O Botafogo melhorou sua atitude, empatou com o Alexandre Barbosa, chegou até se aproximar de uma virada, mas depois, com as trocas feitas, o Flamengo se reequilibrou. E através de uma bola parada, numa falha do goleiro Neto do Botafogo, o Pulgar fez o segundo gol que deu ao Flamengo a classificação para a semifinal do Campeonato Estadual. Um jogo disputado, um jogo com alternâncias táticas, mas o Flamengo, mais uma vez, fez prevalecer a sua supremacia técnica. Boa, Rafa, obrigado. A gente já falou, né? O Botafogo enfrenta, então, o Nacional Potosí, estreia na Conmebol Libertadores, é a segunda fase da competição, e o técnico Martin Anselmi falou sobre esse desafio. Agora temos um jogo com circunstâncias diferentes e muito difíceis, com um viagem extremadamente agotador. Mas no van a ser disculpas para que este equipo compita como compitió hoy, con otra inteligencia, más que va a seguir dejando todo para pasar a la siguiente fase de la Libertadores. Y que tengo certeza que que falta muy poco para que los torcedores comiencen a estar orgullosos de este time. Si bien es una cosa real, y es una cosa, es un factor externo que faz que teu rendimiento fique condicionado, también acho que es una cosa mental y que nuestra mentalidad no va a hacer estar ficar pensando en las condiciones. No tenemos un plan de juego, vamos a estar pensando en el plano de juego, sabiendo que en las condiciones que vamos a jugar el juego no son condiciones normales, porque yo saqué mucha ventaja jugando en altitud en muchos juegos. Entonces, a 2.800, agora é a 4.000. O torcedor do Botafogo se lembra bem, quando foi campeão, começou exatamente nesta fase, na segunda fase. Bom, então é na quarta-feira aqui na ESPN o Botafogo em campo e na quinta-feira a Recopa Sul-Americana, o primeiro jogo, o Flamengo encarando o Lanús na Argentina, também com transmissão da ESPN. O Felipe Luiz falou sobre o jogo. Bom, eu não acredito nunca que o futebol é guerra. O futebol ele tem que ser jogado com uma bola dentro do campo e ser melhor que o adversário. Se você for para a guerra, você vai ter jogador expulso. Mas, sem nenhuma dúvida,
uma vitória, não essa só, senão as últimas vitórias e mesmo o empate do Inter para quebrar aquela fase negativa que a gente teve, para dar uma confiança mais para o time, a gente chega nessa final com uma confiança maior. Sabemos que nunca é fácil jogar na Argentina, nunca é fácil jogar contra times que disputam a Libertadores e sabemos que não vai ser fácil, então era importante essa vitória para poder chegar com confiança nessa final. Quando a gente entra no CT, tem na parede os troféus que o clube conquistou ao longo da sua história e a Recopa está lá, uma conquista. E sabemos que queremos colocar mais uma. Como você falou, só tem 2 jogadores que ganharam ela com o Flamengo, jogando pelo Flamengo, e continuam aqui. Então, sem nenhuma dúvida, esse grupo sabe que temos que ir para conquistar esse título com todas as... O Mengão venceu e convenceu, só que os antes aí, né, pessoal, tão polemizando, né, dizendo que o Flamengo venceu com a ajuda do VAR, que no gol ali do Paquetá teve um lance faltoso, né, em cima do Fernando Martins, se não estou enganado, da equipe do Botafogo, e o juiz não deu, né? Então, estão polemizando, estão querendo tirar a vitória do Flamengo a todo custo, né? Os méritos do Flamengo e querendo falar que ganhou com a ajuda do juiz. Então, quero saber a sua opinião, torcedores, de antemão, como visionário do futebol, como um cara que assiste futebol. Vocês acham que aquele lance ali foi para falta? Você acha que era para ter anulado o gol do Flamengo? Deixa aí nos comentários a sua opinião, que é de extrema importância, né? Um jogo bastante difícil, um jogo truncado, né? Teve lances ali que o jogador do Botafogo, aquele Basto, merecia ser expulso e não foi. Então, se o juiz favoreceu o Flamengo, ele também favoreceu a equipe do Botafogo. Certo? Quiser, mas foi com gol, mas se o Botafogo joga com a menos, o Flamengo, sem dúvidas, sobressaía muito mais, beleza? Também, pessoal, na outra informação, o Flamengo aí praticamente desistiu já de Luiz Henrique, não vai correr atrás do jogador. Tem outro jogador na mira do Flamengo, vou trazer aqui a informação, jogador do Flamengo, né, Cucho Hernandes, né? O jogador tá na mira do Flamengo, vou passar informações e número. Pela Inter Miami, o jogador na última temporada, né, jogando pela MLS, fez 54 partidas e ajudou a equipe com 27 participações em gols, né? Então, um jogador que participa bastante, né, e o Flamengo tem grande interesse nessa contratação. Vale a pena o Flamengo investir nesse jogador? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e até as próximas informações do Flamengo.